Bob McAdoo, Elton Brand, Lamar Odom, Eric Gordon, Blake Griffin, Chris Paul, Mike Olowokandi, Darius Miles? Bem, esses são alguns dos nomes que escrevem a história do Los Angeles Clippers. Em 50 anos de franquia, a Lob City Era com Griffin, Paul e o DeAndre Jordan foi sem sombra de dúvidas a sua melhor fase. E é com esse passado em mente que Steve Ballmer, o atual dono da franquia, não teve dúvidas. Desfez o time todo para assinar com Kawhi Leonard e trocar pelo Paul George, hipotecando boa parte do seu futuro. Agora não teria como dar errado. Ou teria. É sobre isso que eu e o Flávio conversamos no episódio de hoje do Pads e Regatas Podcast. Aproveitando, não deixa de nos procurar também em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E você que tem escutado a gente, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos. E compartilha também com a gente o que você tem achado. Agora vamos embora para mais um episódio. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Fala galera, bora para mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de sofrência. Hoje a gente vai falar daqueles torcedores que tiveram que aprender a sofrer. Aquela franquia que já... Na mágoa. Aquela franquia que já mudou até de nome para ver se davam uma chacoalhada nas coisas. Não foi só nome não, Flávio. Não foi só nome, pode crer, isso é verdade. E a gente vai embarcar numa jornada da franquia famosa e hoje em dia mais em voga pelas estrelas, Los Angeles Clippers, que divide a cidade com o filho mais velho, com o filho mais famoso, Los Angeles Lakers. Não, crie corrones, vamos lá, é o primo pobre, a real é essa. É o primo que chega na então festa... vamos falar do primo pobre. É triste, mas é verdade. Flavinho, acho que tu falou a palavra exata, né, irmão? Sofrência é uma palavra perfeita. Infelicidade também encaixaria aí e falta de sorte também, porque a real, irmão, é que o Clippers começa lá em 1970, 71 na costa leste, como o Buffalo, bicho. São 3 anos iniciais só de derrota. Flavinho, são 60 ou mais derrotas por ano. Faz frio lá, hein? Não é só frio, não. Faz frio e faz passar raiva essa franquia. Fez passar raiva, na realidade. Em 70... Será que são todas as franquias de Buffalo que são assim? Bem que o Buffalo agora tá bem melhor, mas assim, o Buffalo pegou uma maré aí, né, de 4 Super Bowls, por exemplo, mas isso provavelmente é papo para um outro podcast. Irmão, mas eu acho que tem alguma coisa na água daquela cidade ali. Com certeza o torcedor de Buffalo só tava pronto para sobreviver os anos 90 na NFL porque viveu os anos 70 com Buffalo Braves. Só aí não tenho dúvida não, irmão. Na boa, para pra pensar. São 8 anos, Flavinho. São 8 anos de só insucesso. Não, a gente tem 3 temporadas aí que os caras foram pros playoffs. Mas, cara, quando instala aquela chavinha, vamos sair de Buffalo, né? O antigo dono do Braves troca com o até então dono do Boston Celtics, Irv Levine, né? E a franquia sai de Buffalo e vai para San Diego. Melhora o quê, Flávio? Melhorou, mas por uma temporada só, e depois voltou a piorar a moda Clippers. Até que em 1981 chega um cara novo, Donald Sterling, e compra a franquia. Esse cara volta na nossa história mais pra frente. Deus me defenderá. Isso é verdade. E não adiantou nada levar o Clippers de San Diego para Los Angeles. Apesar de ser uma cidade mais glamurosa, as derrotas seguiram se acumulando. Não tá vendo? Só, irmão, só. E o pior de tudo, vem com o Sterling aquela mentalidade de mesquinho. O cara que prefere fazer economia porca no mercado. Ninguém queria jogar por LA. Não por uma década. Não por 2 décadas, mas por 3 décadas inteiras, Flávio. Inteira. Para pra pensar comigo, irmão. Você ser o para-raio de desgraça da liga. Você tem um owner super mesquinho que não quer te pagar. E a gente ainda sabe de coisas piores, né, do owner, né? Isso é verdade. Mas é importante contextualizar que década de 80 a gente está falando de Showtime Lakers. Exato. Então, LA já era famosa e o Lakers estava no auge, as grandes batalhas entre Lakers e Celtics. E depois
Kobe Bryant, Shaq. Então, a gente, em todo esse tempo, o Los Angeles Clippers sendo coadjuvante na história e ocupando o mesmo lugar, ocupando o mesmo estádio, né, até hoje em dia. Cara, vamos ser sinceros, né? Rolou um erro aí, um errinho no cálculo, né? Porque, pelo amor de Deus, você ir pra LA, onde você tem uma franquia já estabelecida, que tava brigando por título, e você não conseguia brigar nem por uma temporada positiva, que ideia foi essa do Sterling? Mas a gente que sabia, né, o que ele queria. Mas nem toda história, e essa história, não é só de desgraça. Ali por volta de 2010, na década de 2010, aconteceu um pó de pirlim-pim-pim mágico que tinha nome e sobrenome. Não vou falar o nome dele, mas começa e termina de rimar com Chris Paul. Opa, já dei o spoiler. E aí muda tudo na era de Lob City, né, cara? Sabemos, conhecemos já esse tipo de dono de franquia, porque afinal das contas para eles é um business. Ele já vinha, Donald Sterling, já vindo do mercado imobiliário, tinha noção de ativos, tinha noção do patrimônio e ele sabia que era só questão de tempo até a liga, que estava em constante crescimento, né, sobre as redes ali de David Stern. Ele aguardou e apesar de a gente citou Kobe Bryant, a gente citou a época do Shaq, mas na época ali no final dos anos 90 para início dos anos 2000, a gente teve ali muita esperança na área de Los Angeles, também para os Clippers, com o Elton Brand, que veio de Chicago, tinha sido a primeira escolha, veio junto com o Tyson Chandler, que é um cara que todo mundo conhece hoje em dia, que foi campeão pelo Dallas Mavericks, e também um cara que vinha e assistir college ball dele em Indiana, que era o Eric Gordon, era chato, e no auge dele já fez 22 pontos por jogo, o cara antes de machucar o joelho era chato e encheu a cidade de esperança. Então, o Donald Sterling sabia onde estava indo, mas ele não estava preocupado muito com competitividade. Ele estava preocupado com valorização da franquia. Então, acho que vale a gente dar esse contexto aí antes da gente chegar, que é o que eu acho que pode facilmente ser caracterizado como o auge dos Clippers, né não? De fato, Flavinho. Eu, assim, sobre esse time que você citou, irmão, do Elton Brand, eu acho que é o primeiro time que a gente vê profissional mesmo, né, cara, em LA. Porque, assim, até então era aquele apanhado. Cada jogador tem sua própria agenda, cada um tá querendo resolver, tá querendo se mostrar para o mercado para ter uma oportunidade de se livrar de LA. Estranho a gente até falar isso, né, irmão? Mas, ainda assim, o que eu acho engraçado no Donald Sterling é, independente do quanto ele tenha sucateado a franquia, independente do quão mal ele tenha tratado as estrelas, os role players, os jogadores que não significavam absolutamente nada para ele, é esquisito pensar que ainda assim esse cara seguiu na liga por tanto tempo. E aí, Flavinho, a gente começa a entender o porquê de algumas coisas acontecerem, o porquê de algumas escolhas bizarras acontecerem, o porquê da gente não ter um projeto claro, o porquê da gente ver um Michael Olowokandi ser draftado com quase 25 anos em 1999. Só o Clippers, né? Por muito tempo virou realmente essa chacota. A gente tem que falar o que na época era o LeBron antes do LeBron, né? O nome do cara, o nome do rapazinho se chamava Darius Miles, inclusive muito famoso aí, melhor como ator, como jogador de basquete, ele é um ótimo ator, mas no high school, né, ali no ensino médio, o cara enterrava muito, era muito atlético, tinha o porte de LeBron James, por isso que eu falei que ele era o LeBron antes de ser LeBron, um hype gigantesco no high school, e assim, a gente, como você falou, né, dentro da história dos Clippers ali, naquelas duas décadas, né, 90 para os anos 2000, Darius Miles na terceira escolha do draft daquele ano, muito hypado, e era na época onde muitos jogadores começaram a vir, né, do high school para direto para a NBA e funcionando, né? Então os times faziam isso de novo e de novo e de novo, e repetindo a operação até acertar. E durante muito tempo, Darius Miles, por causa da sua capacidade atlética, os times da NBA davam mais uma chance, segunda, terceira, quarta, quinta chance. Darius Miles famosamente falando que não conhecia LeBron, não precisava saber quem era LeBron e que o time não precisava de LeBron.
Então é no mínimo curioso o que poderia ter sido do Clippers se eles pudessem ter aproveitado e se tivesse mais gerência e se o time tivesse organizado internamente, direcionado para vencer, né? Direcionado para competitividade. Então, muitos draft picks no meio do caminho foram deixados. Né? Você falou do Darius Miles, é engraçado pensar que a melhor dupla do Darius Miles foi a Scarlett Johansson no A Nota Perfeita, o filme que eles roubam, né, as notas do SAT, né, que é o vestibular, o Enem americano, né, mas sem dúvida, a gente para pensar o que acontece quando ainda um jogador sai do ensino médio e chega nesse lugar onde você não tem uma cultura declarada, onde você tem esse owner que claramente, né, esse dono de franquia que é claramente tóxico, e a gente começa a entender por que algumas coisas não se traduziram. Não foi só, a culpa é do Darius Miles. O Darius... É engraçado, o Darius Miles ele tem um podcast, né, com o Quentin Richardson, e eles comentam bastante isso, que quando eles chegaram em LA, os caras não tinham nenhuma uma ordem a seguir. A questão era, só tenta se manter fora de confusão, mas também se você não se mantiver, não tem problema não, tá? Vai dar um jeito. Então, assim, é esquisito, né? Ainda assim, ainda com todo esse caos circulando a franquia, o Elton Brand consegue liderar o time, até então, a melhor time do Clippers, ao que é o melhor resultado. Que aí tu para pra pensar, pô, qual foi o melhor resultado? Uma semifinal de Oeste, Flavinho? Sério? Bem, só pra galera que tá em casa pegar essa referência, quem quiser ouvir o podcast do Darius Miles com o Quentin Richardson, o nome deles o nome do podcast é Knuckleheads, que na prática traduz para idiotas. Então depois é só procurar pelo nome Darius Miles e Quentin que vocês vão achar, é tranquilo. Então eu acho legal eles reconhecerem isso. Darius Miles que sem transformar esse podcast no podcast do Darius Miles, né? Porque isso não é sobre o episódio, mas é muito interessante. Eu topo em fazer um só sobre o Darius. Porque é muito curioso, né, cara? Tem muita coisa ali para falar sobre a carreira dele, porque foi uma carreira caricata quase, e que no final das contas ele ganhou 62 milhões na carreira em termos de contratos totais, e hoje em dia já gastou tudo, inclusive foi à falência, declarou falência, e hoje em dia o valor do patrimônio dele está algo em torno de $100 mil, o que é um grande declínio em relação ao que ele já teve. Mas o Darius Miles, ele representa muito uma geração de jogadores que vinham para a NBA, e pensa você que está ouvindo a gente, no ensino médio, você estava pronto para receber um contrato milionário? Você era responsável... Exatamente, eu não estou pronto agora se receber... 62 milhões num contrato, não estou pronto agora, né? Mas eu topo, tá? Eu topo, não é que eu não esteja pronto, que eu não tô aceitando. Se alguém tiver aí querendo patrocinar, Pads Regatas está aceitando contratos milionários agora. Vamos fazer a parceria e o collab, tá? Por enquanto é @Pads Regatas em todos os lugares onde você assina os teus podcasts, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, mas em breve também vai ser @Pads Regatas no Pix, hein? E é isso, esse é um ótimo lembrete. Comenta, dá like, se inscreve para você poder ficar sabendo das nossas notificações quando tiver novo episódio. Faz review, que review é importante. Essas plataformas gostam quando vocês fazem review e dão nota, dão estrelinha. Então, assim, usa e abusa das reações, hein? Compartilhem, por favor. Compartilha com seus parceiros. Cara, tu deu uma ideia aí, Flavinho. Inclusive, vale a pena a gente abordar isso mais pra frente, hein? Vale a pena a gente fazer um episódio inteiro só pra gente analisar o que rolou nessa época, né? Onde os caras saíram direto do high school pra NBA e por que a gente teve... não pode mais, e depois a gente tá estudando, né, tanto tempo depois, a possibilidade disso acontecer novamente, né? Vale a pena o episódio, hein? Topo demais. Já vou colocar aqui na nossa listinha pra gente poder trazer isso pra vocês. E assim, eu vou me amarrar e fazer essa pesquisa, porque assim, qual é a diferença? É a criação? É a base? É o suporte da família? Acho que não é uma ciência, né, cara? Somos todos seres humanos, somos todos falhos, a gente erra. Então, por que alguns deram muito certo e outros não? E quantas carreiras poderiam ter sido salvas? Porque hoje a gente também tem jogador
jogador do high school, que hoje a regra é que ele tem que esperar 1 ano, então hoje eles estão indo para carreira internacional antes de vir para a NBA, tem várias, tem gente até que faz estágio na New Balance, mas vou deixar isso para outro episódio, mas manda lá. Não é uma ciência exata, uma coisa que a gente sabe que é ciência exata é quando você não tem nenhuma cultura do que fazer, quando você não tem nenhuma liderança, é certo que você vai ter dificuldade, né? Isso aí é o que a gente mais viu nesse período de Clippers. E por isso que é bizarro pensar, Flavinho, que ainda assim, no período que o Clippers finalmente despontou aos olhos do grande público, o Donald Sterling ainda tivesse lá. É chato a gente ter que voltar no cara, mas aí a gente vai falar de um tema super sensível, super complicado, né? As gravações, né, vazadas, né, os áudios vazados dele com a até então esposa dele, no qual o Donald Sterling se mostra para o público quem ele sempre foi, desde o começo, desde o primeiro dia. Tremendo de um otário. A real é essa, um tremendo de um otário que hoje responde por processo de racismo. Eu não sei nem como tá esse processo, depois dá uma olhada aí pra gente. Mas assim, esse cara, você já tem essa informação aí? Não, mas inclusive se o nosso ouvinte quiser trazer pra gente, manda já pra gente aqui no pedsregatas@gmail.com, porque eu gostaria. Inclusive se tiver algum ouvinte já da área de direito, já facilita. Excelente. Ó, pode trazer pra gente aí. A gente não é especialista, o que a gente sabe é o que a mídia divulga, né? Mas na época foi um escândalo gigantesco e eu acho que isso, nada é mais Clippers do que isso. Nada é mais Los Angeles Clippers do que isso, porque, cara, no auge da franquia, quando finalmente você tem um cara que tem a personalidade e o espírito de liderança, que pode sobressair e que pode contornar toda essa desorganização, que é quase um messias, e o nome do cara, inclusive quando ele se aposentar, vai ser um dos caras mais subvalorizados da história, porque não ganhou título no auge, que ainda pode ganhar título, mas nunca não ganhou título no auge, se bem que é discutível o auge do cara, porque o cara é muito bom. O nome dele é Chris Paul, e quando ele chega, ele muda a franquia pela vontade, ele muda a franquia pela liderança, ele é um cara muito exigente. E além disso, né, finalmente eles acertaram em um first round pick overall, que é o nosso amigo em 2019, Blake Griffin, que muda também, ajuda a mudar a fortuna aí da franquia. É um cara super atlético e tudo mais, mas que precisava da chegada de Chris Paul e futuramente também DeAndre Jordan, que é para poder fazer ali o que a gente chama de Lob City. E no auge da franquia, na era de Lob City, depois a gente explica um pouquinho porque que é Lob City, no auge da franquia, um escândalo envolvendo racismo e processado por racismo, o dono da franquia. Então, os próprios jogadores na época protestaram antes do jogo. Bem nos playoffs, irmão. Bem nos playoffs. Então, assim, o cara querendo roubar o protagonismo nessa hora, dessa maneira, bicho, qual recado você passa pro teu elenco que é majoritariamente preto? Como? Isso aí principalmente a gente fala muito sobre os jogadores criarem distrações, né? Os jogadores serem mais influências ou se envolverem com pessoas que não deveriam e tudo mais. A gente fala sobre as carreiras o tempo todo, mas a gente não fala sobre os donos, né? A gente não fala sobre esses caras que ficam, às vezes os rostos a gente nem conhece, às vezes os nomes a gente nem conhece. Você sabe qual é o nome do dono do Memphis Grizzlies? Eu não sei, se eu não procurar aqui eu não sei. Então, exatamente, é por isso. E o Donald Sterling se envolvendo nisso nos playoffs e num dos auges da franquia não é discutível, mas não tem como dizer que, pelo menos um pouco, isso afeta quando tu joga por uma franquia, quando tu veste uma camisa cujo dono está sendo processado por racismo e que tem aqueles áudios pra galera que não quiser falar sobre isso, ou não quiser ouvir depois, depois que acabar esse episódio, vai ouvir os áudios do Donald Sterling para vocês poderem sentir como é que era o drama na época. Se tiver estômago, isso é verdade. Tem que ter aqui o nosso warning, o nosso alerta aí. Então, e a partir daí, a gente... o Lob City, você vê aí como o Lob City, a partir desse momento, houve a decadência do Lob City. Você acha que eles foram afetados mentalmente com relação a isso? Porque a gente tem um cara que logo depois veio, que é o Steve Ballmer, e que rejuvenesceu a franquia. Sim. Mas qual o impacto disso você vê no Lob City?
Cara, primeiro de tudo que o caos, quando ele se estabelece, não é simples de ser dissipado. Porque quando chega a público os áudios, a gente tem o primeiro grande escândalo que o Adam Silver vai tratar, né, durante o período dele como comissário da NBA. E aí o que se faz com o Donald Sterling? O cara tem mais de 30 anos, o cara ficou 33 anos à frente da franquia. O cara tá no conselho de governadores há esse tempo todo, tem um papel ativo. Ainda tem que influência dos outros owners, né? Tem influência sobre os outros owners. Tem influência sobre os outros owners que passam a pensar, peraí, hoje é ele por conta de racismo, mas e se em algum momento alguma ação minha for a escrutínio público e eu estiver na posição dele daqui a pouco? E aí a gente tem aquele caos, e aí você tem Doc Rivers, que era o técnico até então do Clippers, revoltado, você tem os times, o time inteiro do Clippers antes daquela partida, jogando, fazendo, né, aquele warm-up, né, aquele treino antes do jogo, com a camisa do avesso, evitando mostrar a marca, e aí você começa a pensar, como é que você consegue, quando você tem pela primeira vez uma cultura, como é que você consegue superar um evento tão pesado quanto esse? E não dá pra falar que o time... Eu acho que o que eu mais lembro dessa época, cara, é que o time jogava muito bonito. Porque, cara, o Chris Paul pode falar o que quiser, e acho que vale até a gente falar na nossa sessão de carreiras revisitadas, cara, falar sobre a carreira de Chris Paul, porque mesmo a carreira dele não tendo terminado ainda tem capítulo a escrever, mas o cara joga o basquete do jeito como deve ser jogado. Ele sabe, é um conhecedor gigantesco. É o termo, né? O connoisseur o cara é um gênio da bola ali e joga o basquete como deve ser jogado, distribui. E era muito legal de ver, porque ele faz o basquete parecer fácil e o basquete não é um jogo fácil. E toda hora que você olhava na tela, você não conseguia desgrudar o olho da tela, toda hora era alley-oop, né? Que é a jogada para a enterrada, né? Do armador para a enterrada, e o Chris Paul olhando para o lado esquerdo, jogando a bola para o lado direito, para o alto, e DeAndre Jordan fazendo a enterrada, Blake Griffin fazendo a enterrada, galera, dois centers, né? Um center e o número 4, um power forward, muito atléticos, e que iam pegar, era só o Chris Paul jogar a bola para cima, que os caras iam lá e enterravam. E aí, como você bem disse, né, Flavinho, vem daí o apelido, né, dessas enterradas, uma atrás da outra, né, que, de cara, quando o Blake Griffin descobre que ele vai jogar com o Chris Paul, ele solta a frase na coletiva, ele tá claramente hypadaço, tá mais animado do que a gente quando começa a temporada, e aí ele chega e fala, vai ser Lob City, daqui pra frente é Lob City, e de fato ficou, né, como Lob City. Ficou demais, cara, ficou, e assim... A gente fala do Chris Paul, né? Isso é interessante, mas pra galera que quiser ver e que gosta mais dessas paradas de ver os jogadores mais antigos, que não é um jogador tão antigo assim, temos que falar aqui do anterior, da esperança de armador que seria o Messias, que é o Shaun Livingston, que depois foi ser campeão com o Warriors, uma das carreiras assim mais impressionantes da história da liga, porque o cara veio de um high school, veio pick 4 pelos Sixers no draft, e aí, cara, ele era assim, genial como armador, ele é aquele puro armador mesmo, né? Com altura, né, Flavinho? E o melhor de tudo, é um armador clássico com altura. Tinha um feeling pelo jogo muito, muito bom em termos de passe, e ele tem uma das... também é importante falar esse alerta aqui, né, para quem quiser ver, ele teve um dos machucados, né, uma das lesões mais graves que eu já vi dentro de uma quadra. O joelho dele virou pro lado, foi cara, assim... eu não gosto nem de ver, eu juro não dá. Mas faz parte dessa aura áurea, sei lá, do Clippers, que é falta de sorte, cara, porque esse cara, ele tinha tudo pra ser... Até quando o cara tá bem, até quando o cara tem cabeça, que de fato, né, era o que faltava pro Darius Miles e pro Quentin Richardson, sobrava, né, pro nosso queridíssimo Shaun Livingston. O cara tinha cabeça, e aí, tanto tinha que conseguiu superar, né, essa lesão. Já mostra muito, já fala muito sobre ele, sobre a ética que ele tem de trabalho, né? Então, assim, até quando o cara tá lá, acontece uma dessas. E a gente fica pensando, pô, a gente foi privado de ver aquele time. E aí, é claro, né, Flavinho, nada contra o Sam Cassell, que tava junto aí, foi um dos grandes responsáveis, né, por ajudar a levar o Clippers do Elton Brand para essa semifinal no Oeste lá em 2005. Mas
Para pra pensar, Flavinho. Você tem o Sam Cassell passando toda a experiência, toda a expertise dele, todo o pedigree de campeão da NBA, né, de ter estado em times que foram longe, que foram adiante nos playoffs, e aí ele não pode nem passar essa expertise para o Shaun Livingston, que sofre essa lesão, que deixa ele fora da quadra por quanto tempo? Quase Surreal. 2 anos aí, e assim, até ele voltar bem. Exato. Foi definitivamente uma das carreiras mais impressionantes, porque quando ele voltou, ele já não era o mesmo, mas ele era tão inteligente que o feeling do jogo dele era nível de NBA. Então, assim, é muito bizarro você pensar que o seu o seu 50%, vamos dizer assim, vamos colocar em termos muito brutos, o seu 50% é bom para você ser backup do Steph Curry num time igual o time do Warriors. Então, isso é muito bizarro. Mas tudo isso para dizer, cara, que o Clippers ele teve talento, mas o destino não colaborou. Até chegar o Chris Paul e colocar o barco na água do jeito que era. E assistir o Lob City, a época de Lob City era muito legal. E não tem como dizer que não é a melhor fase da história do Los Angeles Clippers. Ou você discorda? Não, eu não tenho a menor dúvida. E aí a gente chega para pensar assim, mas o time com o Elton Brand foi fantástico? Foi. Ter jogado como jogou, fazer frente àqueles Suns do Steve Nash, dos 7 segundos ou menos com a posse de bola, foi inacreditável, foi. Mas tem uma coisa naquele time que não tem em Lob City. Aquele time é o que a gente chama de One Hit Wonder, né? Foi aquela temporada mágica e no ano seguinte todo mundo começa a desmontar. É a lesão do Corey Maggette, o Sam Cassell mais um ano mais velho, né? Não acompanhando, né, o pique dele. E assim, quando você olha para Lob City, com tudo o que aconteceu, os caras ainda continuavam todo ano lá, fazendo frente, nas 5 primeiras campanhas do Oeste, num Oeste cada vez mais forte. E aí é importante a gente dizer, os caras têm que ter muito, muito, muito brio para conseguir jogar um jogo de playoff depois de tudo que aconteceu. E é importante a gente dizer, a NBA não passa pano, não. Finalmente o Donald Sterling tá fora, sai esse quase que esse obsessor, vamos dizer assim, da franquia. O cara é expulso da NBA, né, banido para a vida, tem que pagar uma multa de 2,5 milhões de dólares. E ainda assim, Flávio, sabe o que me deixa puto da vida? Só falando assim, desculpa aí a nossa querida editora. Que, cara, ainda assim, o Donald Sterling consegue vender o Clippers por 2 bilhões de dólares. Então pagar uma multinha de 2,5 milhões é sair no mijo, né, cara? É surreal. É surreal. Então o plano dele, no final das contas, deu certo. Ele conseguiu otimizar o que ele tinha investido lá na década de 80 e saiu com uma grana que é pouco mais da metade do total dele. Se hoje ele tem 3,8 bilhões de dólares, né, de patrimônio, 2 bi vieram dessa venda do Clippers. Mas sem sombra de dúvidas, com todos os problemas, com todas as dificuldades, essa era, né, o Lob City foi o grande momento da franquia. Tanto foi, Flavinho, que vamos parar para pensar aqui, é que a gente às vezes esquece. Os anos 2010 foram muito intensos, né, irmão? É muita coisa acontecendo. A gente tem o super hit do LeBron, Wade e Bosh. A gente tem o time do Spurs que se recusa a parar. A gente tem o começo da dinastia do Warriors. A gente tem o OKC, né, fervilhando com toda aquela juventude malemolência, vamos dizer assim. E a gente esquece por 2 segundos que no meio disso tudo o Clippers esteve lá. Teve uma temporada que o Blake Griffin foi o terceiro no top 3 no MVP ladder, né, na caminhada para MVP. O Clippers elimina, de fato, né, e esse ano aqui é 2013, 2014, elimina o Golden State Warriors ainda do Mark Jones, e a gente pensa, não, peraí, se tem um time dessa divisão que vai se sobressair, agora que o Lakers está no limbo, que o Suns está no limbo, que o Kings continua no limbo há muito tempo, né, é o Clippers esse time, não é o Warriors. O Warriors vai ficar secundário. E é engraçado pensar o que aconteceu de lá pra cá, né? Eles bateram numa barreira, né? Eles bateram numa parede. Mas assim, é importante dizer que eu não acho que eles ganhariam o título se eles tivessem ido pra final, tá? Eu acho que em nenhum dos anos, quer dizer, talvez 2011, porque acho que foi o maior mancha aí na carreira de LeBron James, o que me dói dizer, mas acho que talvez 2011 desse se eles tivessem saído da barreira. Mas no final das contas, né,
o melhor resultado deles foi uma semifinal no Oeste, e que deixou um gosto amargo aí na boca de todo mundo, principalmente na boca de Chris Paul. E eu acho que vai ser uma das... não tem como contar a história de Chris Paul sem falar sobre isso, sem colocar isso, que ele não consegue passar ali, apesar de ter times talentosos, não consegue passar como o alfa, não consegue passar como o cara da franquia. Então, a carreira de Chris Paul, o Ryan Russillo, que é um dos caras que a gente mais escuta, ele já falou sobre a carreira de Chris Paul. Eu sou um absoluto fã do Chris Paul, e acho que ele vai ser um dos caras que a história simplesmente injustiçou, ou daqueles caras que nasceram na época errada, ou simplesmente não eram bons o suficiente, o que é quase surreal de falar, para conseguir carregar o time até a Terra Prometida. E talvez a gente tenha que viver, e ele também tenha que viver com essa triste realidade. E conhecendo o Chris Paul, sabendo do jeito dele, né? Você falou, Flavinho, ele joga o jogo como tem que ser jogado, e é o perfeito exemplo do cara que você quer para uma posição, né? Porque se a gente, hoje, a galera que joga NBA 2K, né, tá acostumado com alguns arquétipos de jogadores, né? O cara, o ala que marca e arremessa de 3, o general de quadra, né? O floor general. Esse é o Chris Paul. Você falou aí, Flavinho, eu não tenho a menor dúvida que dos times que eu mais tive prazer, se a gente fizesse que nem o Spotify faz, né, com a tua playlist da década, um dos times que eu mais assisti na década passada certamente foi o Clippers da Lob City. E assim, o Chris Paul é tão ícone, né, é tão raro o feito dele, que ele consegue quase que single-handed, né, quase que sozinho, mudar o destino da franquia. E eu digo isso aí porque, é claro, né, o Blake Griffin é um baita jogador, um signature player pro momento. Mas sem o Chris Paul não existe lobby. Você não tem a otimização do DeAndre Jordan. A gente viu o quanto o Clippers não sofreu buscando um armador. Os caras tentaram o Baron Davis, os caras tentaram o Mo Williams, cruz credo, naquela troca que foi o Kyrie Irving, né? A escolha que virou ser o Kyrie Irving. E quando você tem um profissional mesmo, o dono da parada, quando ele bota a bola debaixo do braço, irmão, não tem o que fazer. Quando ele chega ali na cabeça do garrafão e bota aquela bunda dele pra jogar, e empurra o cara pra fora e tenta aquele midzinho dele que não tem na história melhor, irmão, não tem. E sem contar o tanto de milhões que ele fez para a carreira de DeAndre Jordan e Blake Griffin. Porque, todo dia se o Blake Griffin deita, o Blake e o DeAndre, principalmente o DeAndre também, né? Se eles deitam numa cama ortobon ao jabá aqui, será? Se eles deitam na melhor ortobon possível, os dois hoje em Brooklyn, é graças ao nosso queridíssimo Chris Paul. Isso é verdade, curiosamente eles estão jogando juntos hoje. E DeAndre Jordan, com certeza, DeAndre Jordan seria bom jogador, mas não seria esse movimento, esse momento que ele teve. Com certeza é a melhor fase do DeAndre Jordan, e também ajudou no desenvolvimento da carreira do Blake Griffin, que era um cara que tinha muito potencial e saiu de um jogador que era só enterrada, só partir para cima, para o jogador que também no final ali da reta começou a criar um jump shot, até muito mais tarde do que muitos jogadores criam, né? E hoje em dia chuta a bola de 3 também e tudo mais. Hoje em dia a gente sente falta das enterradas dele. É um cara desde 2009, Flavinho, desde 2019 ele tá privando a gente disso. E com certeza o corpo dele está claramente decepcionando ele, né? Então somos corpos diferentes, seres humanos diferentes, então não é todo mundo que tem um auge de 18 anos corporal igual o LeBron James, mas o Blake Griffin, com 31, 32, salvo engano que ele tá, o corpo dele claramente está falando que tá chegando a hora dele parar, o que ele tem que por isso que ele saiu do Pistons também, né? Já não estava mais funcionando ali, mas claramente ele perdeu um step ali, ele perdeu velocidade e também a questão da capacidade atlética ali. Flavinho, tu falou, irmão, dessa parte do Pistons, e aí é importante dizer aqui, né? O Blake Griffin é trocado, né, pro Pistons, mas antes de a gente falar sobre a troca, é engraçado a gente falar o que aconteceu até então, né? Vamos lá, o Ballmer compra o Clippers, maravilha. Uma coisa que é incrível do Ballmer, que ele
aquele dono energético. O cara tá lá, na beira da quadra. Ele participa de podcast porque ele fala que ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Diferente do Donald Sterling, que queria dinheiro com a franquia, o Steve Ballmer tá pouco se lixando pro dinheiro dele. Dinheiro não falta, dinheiro sobra, pelo contrário. Então ele quer um anel, ele quer escrever o nome dele na história. E aquilo, né? O cara com o background, né, do Steve Ballmer, né, da Microsoft, já tem aquele desejo, aquele quase que tesão em fazer história. E aí, o Flavinho, eu acho que ele até se precipita um pouco. Só para situar o nosso ouvinte, tá? A gente está aqui em 2014, no meio do escândalo, pós-escândalo, né? Pós aí a destruição que deixa Donald Sterling e pós saída dos playoffs, né? O Steve Ballmer compra o Clippers por 2 bilhões. Então, esse é um cara, né? Dos caras da Microsoft. Então, paga 2 bilhões para poder ter o Clippers. E ali, com isso, vem uma reformulação. E também a gente, depois disso, as subsequentes trocas e tudo mais, até a gente chegar no Clippers de hoje. Mas só para situar, quando o Steve Ballmer compra os Clippers, isso é 2014. Então, é no meio ali de Lob City, da época de Lob City. Exato, a gente tem ainda alguns eventos, ele ainda tenta até manter a Lob City por alguns anos, né, ver o que se ainda tem como tirar leite ali daquela vaca, só que em algum momento ele para pensar, olha só, o melhor resultado que a gente teve aqui com Lob City foi a mesma semifinal de Oeste que o time do Elton Brand teve lá em 2005. Será que esse aqui não é o que você, como você falou, Flavinho, será que esse aqui não é o meu limite? Será que esse aqui não é a minha barreira? E eu acho que ele estava certo, tá? Eu acho que ele estava certo. Porque a gente já tinha visto, não ia mudar, não ia vir ninguém ali, não ia vir uma quarta estrela para você bater de novo, você estava dando murro em ponta de faca. Sim, teve Donald Sterling, mas assim, para mim tava na hora de mudar. Eu só teria mudado diferente, mas tava na hora de mudar para mim. Mas eu acho que o problema não foi nem pelo Clippers, o problema é porque do outro lado tu tinha um baita de um Juggernaut, você tinha um time fenomenal no Warriors. Então assim, eu concordo em partes, irmão. Porque para pra pensar, Flávio, o Clippers per si era um time, como você mesmo falou, maravilhoso de se assistir. Você sabia exatamente o que você tinha dos caras. O problema pra mim sempre foi aquela posição 3. Mas você sabia o que você tinha na 1 com o Chris Paul armando o jogo. Você sabia o que você tinha na 2 com o J.J. Redick chutando a bola de tudo quanto era canto da quadra. Você sabia do atleticismo. E aí a gente tá falando aqui do Blake Griffin, que foi, né, pouco a pouco evoluindo, se tornando um jogador mais cerebral, não só um jogador atlético. E você tinha ali no DeAndre Jordan, né, o que o Doc tentou de todas as maneiras, o Doc Rivers, né, o técnico em boa parte, né, do período da Lob City, que substitui, né, o Vini Del Negro ainda em 2012, você tem ali um time que tem as posições muito bem definidas, e eu acho que o problema não tá no time do Clippers, tá realmente num time que estava mudando a história da liga. Você tem ali como é que esse Clippers vai enfrentar uma death lineup do Golden State Warriors, por exemplo. Então, assim, o problema não foi o Clippers. O problema, para mim, foi o momento em que o Clippers chegou. Que a hora já tinha passado. Não sei se 2011 seja o melhor ano para o Clippers. Talvez 2013 tenha sido o melhor ano do Clippers. De toda forma, cara, independentemente disso, não ia ganhar daquele time do Warriors. Não ia. E tendo isso em mente que o Steve Ballmer segue em frente, né, irmão? E todas as outras franquias estavam olhando a mesma coisa. O que eu tenho aqui é suficiente, senão eu tenho que mudar. E aí, assim, bomba atômica dentro da franquia. Steve Ballmer quer construir o time à sua imagem. Exato. E aí a gente começa a trocar, e aí é que as coisas ficam meio assim, né? Porque a gente revisitando, né? Olhando para trás, se você falar Chris Paul, pelo que ele foi trocado, que é uma coletânea de Pat Beverly, de Lou Williams, de Sam Dekker e Montrezl Harrell. Tá bom, eu gosto de Lou Williams e gosto de Montrezl Harrell. Mas assim, tu tá dando Deus, 60 centavos num real, Flavinho. Tu tá trocando 60 centavos por um real. Essa troca é uma das realidades da vida, assim como a morte, como impostos, né? Recitando o ditado aí da língua inglesa. Porque, cara, não tem muito o que você falar. Você sempre, o time que manda a estrela, sempre perde. Sim. Isso é fato, você vai perder. Se tua estrela tá no mercado, tem um motivo para isso. E os outros times sabem que tem esse motivo. E você sabe que você vai perder.
E quem manda pra gente aí se vocês acham que isso não é uma verdade, mas assim, se tiver trocas em que quem mandou a super estrela, que isso é importante de falar, que o Chris Paul era uma super estrela, tinha esse status e era esse cara. Se você também não acha que Chris Paul é super estrela, número 1, você tá errado. Número 2, eu quero saber o porquê. E você sabe que você vai perder essa troca. Tá? E se tiver trocas desse sentido, é a exceção que prova a regra. Então, a gente sabe que esse não era o valor do Chris Paul. E também Blake Griffin. O pior, antes mesmo da troca do Blake, é o Clippers, enfim, deixando o DeAndre Jordan ir embora na free agency, né? Enfim, né? Eu digo enfim. Essa história que poderia ser uma novela, mas fica ligado que hoje a gente vai falar dessa casa característica, desse processo de agente livre do DeAndre Jordan no nosso 2-Minute Drill. Então fica ligado hoje, depois do nosso episódio aí, fica ligado hoje que a gente vai falar sobre o DeAndre Jordan, que é total caricato. Você vê, o cara não vai sair de casa para assinar com ninguém, o Clippers só falou, ok, não dá mais pra gente seguir esse casamento. E a gente precisa falar também da troca, que é o Blake Griffin ainda fica ali um pouquinho a mais, mas depois ele vai pro Pistons. Então, ataca. E aí, pode falar. E aí que eu quero chegar aqui no Ballmer precipitado. Eu entendo de onde que veio a vontade, qual foi a motivação por trás. Mas vamos lá. O Clippers tem o primeiro superastro, que até então o Blake Griffin, né? Por mais que o Chris Paul fosse o dono do time, de algum modo é o Blake discutível. Griffin. Discutível, hein? Mas vai lá. Pra mim, eu continuo achando que o Chris Paul seja o dono daquele time, mas por algum motivo, quem tá na MVP Ladder em 2013, quem é o terceiro colocado para MVP daquele ano é o Blake Griffin. Quem o Clippers fica tentando vincular a imagem com é o Blake Griffin. Também pela questão da idade, imagino eu. E aí futuro da franquia, sim. Exato. Concordo. E também criado aqui, né? É nosso. A gente que desenvolveu, a gente que transformou o Blake de um cara atlético numa super estrela. Mas aí, Flávio... Mas é que a minha regra pra superstar é bem alta, tá? Então... Exato. Mas vamos ser sinceros, né? O sarrafo pro Clippers pra superstar não precisa estar tão alto assim, né? Não tem muita coisa ali pra puxar. E aí, Flavinho, eu entendo o medo do Ballmer. Cara, eu vou perder a minha super estrela no mercado livre agora por nada. E aí o Ballmer se precipita por quê? Rola toda uma campanha, rola todo um encontro com o Blake Griffin e eles fazem o Blake Griffin acreditar que ele era um dos grandes pioneiros de LA. E aí eles juntam a imagem do Blake Griffin à imagem de pessoas como Muhammad Ali, Barack Obama, Mahatma Gandhi. Tudo isso para dizer, Blake, você é especial pra gente. Você é o nosso cara. É nosso. A gente confia em você. A gente quer que você termine a carreira aqui. Termina a apresentação com o Blake vendo um vídeo da carreira da camisa dele sendo aposentada pelo Clippers. Flavinho. Que momento. O que acontece 6 meses depois, Flavinho? Pelo amor de Deus. Trade alert. Exatamente. Tchau, tchau, Blake Griffin, que vai junto com Bryce Johnson e Willie Reed, 2 jogadores de pouca expressão. E tchau, tchau para eles que vão para Detroit. Detroit, por sua vez, manda para o Clippers Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, uma escolha de primeiro round em 2018 e uma escolha de segundo em 2019. Tu curte isso? Isso é peso de superestrela? Isso é peso de superestrela? Eu acho que não tem como, acho que já tá aí, entendeu? Porque esse é o valor. Se esse é o melhor, se esse é o melhor negócio que você consegue fazer para um cara que era a face da tua franquia, tem alguma coisa que tá errada, né? Então, mas assim, é importante falar, dar o contexto. Tobias Harris era um cara bem cotado, ele era o único cara lá em Detroit, tudo bem, mas então os stats dele estavam um pouquinho mais elevados. Avery Bradley também era considerado um cara ali entrando no auge da sua carreira, mas mesmo assim é só você pensar nas trocas que a gente viu hoje em dia por James Harden e também pelo Paul George, que a gente está chegando aqui nessa época. Até pelo Jrue Holiday, né, se a gente for pensar. Pois é. E agora a gente... o Blake Griffin é o cara, era o remanescente ali de Lob City, vai para Detroit e a gente começa uma nova era onde o Clippers, é importante a gente falar aqui, porque eu acho que é um pontinho ali na história que vai ser esquecido, que a história vai amassar, mas
é um time que, apesar de ter muitas partes, era um time considerado um time de várzea, que jogava aquela pelada, mas que todo mundo gostava, porque os caras, O de alguma famoso time forma, copeiro, né, Flavinho? Celso Pô, Hot Feelings. como se fosse aí o São Caetano da NBA, Eu tiveram... sabia que você ia citar o São Caetano. Eu sabia. Eu adoro o São Caetano, cara. Então, esse é o nosso time, que a soma das partes ali era melhor do que... Não tinha muita super estrela ali, mas o time deu certo, né? E deu aquele gelzinho, aquela cola, e o time foi até o playoff. Chegou nos playoffs, não passou dali, mas era um time que a história não vai lembrar, porque depois disso a gente tem a era Kawhi. E aí, cara, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. Vou deixar tanto falar para a gente poder introduzir o que acontece antes da chegada de Kawhi em Los Angeles. Antes de a gente falar da era Kawhi, é importante eu te questionar aqui, Flávio. Você quer realmente que a história lembre de um time que Tobias Harris é o teu cara oficial, é o teu número 1? Eu não quero. Eu não gostaria. Eu não gosto do Tobias Harris nem como a terceira opção do meu time. Por que eu vou querer o cara como a primeira opção? Eu não quero que a história lembre disso. Esse time ele vai entrar nos louros da história, igual aquele We Believe do Warriors de 2007. Entendeu? Monte Ellis, Steven Jackson, Baron Davis. Não, aí entendeu? você tá ofendendo o Warriors. Aí tu tá ofendendo o Warriors. Aí eu vou ter que trocar soco contigo aqui, meu irmão. Que isso, Por quê? Flávio? Pelo amor de Deus, a gente tá falando dos caras que ganharam. O We Believe ganhou a primeira rodada de playoffs contra o primeiro da liga. Então, por isso... Mas eram times que ninguém esperava. Tudo bem que aquele time We Believe, ele foi daqueles times que os três, que foi um dos poucos times na história onde os três caras tiveram 20 pontos por jogo. Era um bando de gente egoísta ali, mas que juntou, mas era basquete de várzea também, tá? Era cada um no seu one-on-one e vamos lá, cada um muito talentoso, principalmente Baron Davis, que eu era bem fã de Baron Davis, Monte Ellis, que era um jogador também de high school. Então, assim, eram caras muito talentosos individualmente, e que não sei como, por uma mágica do destino, eles se uniram ali, mas é porque eu acho que esses times são os times que eu gostava de ver, porque eles não eram para estar ali, ninguém cotava eles para estar ali no início da temporada, e os caras, magicamente, eles apareceram. Real, né? Então, eu acho que é mais por isso que eu fico saudosista com esses times, que a história vai esquecer. Flavinho, eu vou deixar passar, só porque tu mencionou uns caras que eu gosto muito, tá? Mas sobre o Kawhi, o que é engraçado, né? E o que é, na realidade, fantástico pensar pela primeira vez o Clippers está numa posição de, ok, eu vou atrás de um free agent, e eu não vou só atrás de qualquer free agent, eu vou atrás do free agent, eu vou atrás da estrela da free agency, né, do agente livre que eu mais quero. E aí você vê um time que antigamente não conseguia assinar com ninguém, que você via que tinha dificuldade para assinar com reassinar com as próprias estrelas, ou ditas estrelas. Você tem até o caso do Blake Griffin aí, né, super próximo, nos provando isso, dando certificado pra gente disso. E aí, no primeiro momento que o Kawhi Leonard faz alguma menção que, peraí, eu quero voltar pra Califórnia, eu quero voltar pra San Diego, eu quero jogar perto da minha família, é quando o Steve Ballmer já liga a sinetinha e vamos atrás desse homem. E pro Clippers fazer um movimento ao redor do cara da NBA para aquela temporada, a 2019, 2020, isso já mostra toda essa mudança de quase de paradigma da franquia. Você não acha, não? De comprometimento, né, cara? De comprometimento com o retorno à grandeza e o retorno à competitividade. Eu acho que esse é o legado do Steve Ballmer, e acho que a influência de Steve Ballmer teve mais a ver, e a cidade de Los Angeles, obviamente, né? Acho que primeiro e segundo, Los Angeles, depois Steve Ballmer, mas teve mais a ver com a vinda do Kawhi Leonard do que o Lob City de fato. Eu discordo um pouco, porque, para mim, o Lob City eu coloco em outra, porque teve esse ano mágico aí do Los Angeles, São Caetano Clippers. Eu acho que é descolado um pouco, e eu acho que o Kawhi viria de qualquer forma se o que tivesse se mantido fosse o Steve Ballmer assumindo a franquia e tudo mais. Mas é importante dizer que isso é um movimento
que já vinha vindo desde a época do LeBron, começando ali pelo The Decision. Na verdade, vamos ser justos, né? Começando em Boston com o Super Team, né? E depois a gente com o Big Three, né? Depois vindo para o LeBron, mas aí na época que LeBron, na The Decision, que foi em 2010, foi quando os jogadores de fato começaram a se falar e vamos combinar de ir junto, nós vamos ser agentes livres no mesmo ano, nós somos superestrelas de cada time, vamos para o mesmo lugar. E aquilo ali virou a norma, e é fato que os jogadores se falam, independentemente se é legal ou não, porque não é. Eles se falam e se influenciam e se recrutam para ir para o mesmo lugar. Então, para o Kawhi vir, ele já deixou claro que ele não viria se não viesse Paul George. Ele mandou buscar o Paul George. Então, essa troca que é uma aberração da natureza, eu acho que ela só vai ficar pior à medida que o tempo passe, né? Porque eu não sou, como você já deve ver, eu não sou muito fã do Paul George, mas você tem que botar em perspectiva que era pro Clippers, eles estavam trazendo Kawhi e Paul George, então vou direto para a troca. A troca é o seguinte: olha essa coletânea de talento. Shai Gilgeous-Alexander, SGA, que vai ser a estrela do Oklahoma City provavelmente por muito tempo. Danilo Gallinari, um bom veterano da liga. Um bom ativo. Um bom ativo, sim. Escolhas de primeiro round do Clippers em 22, 24 e 26, 2022, 2024, 2026. Escolha de primeiro round do Miami Heat em 21 e 23. E o direito de trocar o first rounder, o melhor dos first rounders em 2023 e 2025 com o Clippers. Então é isso que o Oklahoma City ganhou pelo Paul George, que tinha acabado de reassinar devido a uma festinha de Russell Westbrook de recrutamento, e todo mundo esperava que ele fosse jogar em Los Angeles, né? Reassinando, afirmando que tinha coisa, business para resolver com o Westbrook, né? Dizendo que tinha coisa para resolver nos playoffs. O que era, ninguém sabe. Olha essa sacola, essa feira, essa cesta de Natal. Flávio, são 7 escolhas, irmão. Cara, 7 escolhas, é isso? Oklahoma falou, me dá, por favor, obrigado, mas você tem que colocar em contexto, porque isso acho que a história vai esquecer que não era só o preço. Isso, não era só o preço pelo Paul George. Era o preço porque era a condição para que Kawhi assinasse também. Então, quando você coloca pelo preço de duas, entre aspas, superestrelas, porque para mim Kawhi é e Paul George não é, tá? Playoff P, que é, na verdade, Layoff P, né? Então, assim, Paul George, o maior jogador da história, que é 13 ou 30, se ele fizer 13 pontos, você não tá surpreso, se ele fizer 30 pontos, você não tá surpreso. Então, assim, e agora a gente chega no presente, que é a iteração do Clippers, onde Kawhi é o número 1, Kawhi é o alfa, Paul George é talvez um dos melhores betas da liga, e a gente tem o grande fracasso, porque eles eram totalmente cotados, né, para título, depois de Kawhi, não vou para Los Angeles. Ainda mais depois do que o Kawhi fez, trazendo o título em no aninho dele de aluguel, quase em Toronto, né? Fazendo o que fez com Kyle Lowry como seu Robin, o que ele não faria com o Paul George, hein? Pois é. E a galera falando que Kawhi era top 5 jogador da liga, all time. Então ele tinha status de superestrela. E a gente chega no presente, onde Kawhi, a gente vai até no fracasso da bolha, né? E o que foi aquilo ali? O que foi aquele meltdown? O que foi aquele delírio coletivo, aquela pane de controle deles frente ao Nuggets, né? Sabe o que foi aquilo ali, Flavinho? Eu vou te falar com toda sinceridade. Aquilo ali é o DNA Clippers, que tá mais presente do que a gente imagina. É aquilo. Você pode lavar o máximo que você puder aquela blusa. Se tiver uma mancha que não vai sair, ela não vai sair, irmão. Não adianta você passar o produto que for. A sensação que eu tenho você tem o Los Angeles Clippers, com todo esse histórico que a gente passou aqui, o programa rindo e se questionando. Você para pensar, você tem 7 escolhas, você tem o teu futuro até 2025 na mão de outra franquia, sendo que a franquia que a gente tá falando aqui é o Clippers. A chance que a gente tem disso dar errado, irmão,
é gigantesca. Para pensar, se o Kawhi Leonard em algum momento se cansa e fala, não, tentei, não deu certo, vou embora daqui 2 anos, o que sobra para o Clippers reconstruir a partir de uma saída? E a gente... certamente não é escolha de first round, né? Certamente não é escolha de primeiro round. E dá para formar time ao redor de Paul George, Flávio? Você que gosta. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é polêmico, mas, cara, eu acho que não dá pra ganhar nem com ele sendo o segundo. Não nessa liga que a gente tá jogando, ou pelo menos não enquanto o LeBron James estiver jogando em Los Angeles, entendeu? Hot take alert. Real oficial. As sirenes tocam. As sirenes tocam. O meltdown na bolha é um bom exemplo de que, às vezes, não é só você mudar o time, né? Você precisa realmente ir um pouquinho além. E você precisa pensar um pouco fora de quadra. Porque se a gente tem no Kawhi possivelmente um jogador... aí eu não sei de você, família. Depois cabe, inclusive, um podcast inteiro sobre Kawhi. Mas até aquele momento era o jogador. Se não era o jogador, era um dos 3 jogadores que você gostaria que entrasse com a tua camisa num playoff. Só que existe uma diferença desse jogador que vai te levar longe nos playoffs para um líder. Ele chegou no Raptors com uma cultura estabelecida, com um líder no Kyle Lowry há muito tempo estabelecido. E aí quando você vê que o Kawhi, que já não é o cara das maiores palavras, tem que ser o cara a conduzir a bola, a ser a cara da franquia, a ser a estrela, a liderar, aí a gente vê o problema. E também, né, sem contar que 2019 foi um título com asterisco, na minha opinião, e é isso aí, porque Klay Thompson e Kevin Durant, eles estão na quadra, não precisa nem estar 100%, não tinha título em Toronto, assim, Drake não tinha título, mas chegou aquela hora que todo mundo gosta, que todo mundo ama, que é o nosso querido, aquela hora de colocar você na parede, que é o nosso querido Crunch Time. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Então vamos lá. Nosso Crunch Time de hoje é o seguinte: qual que é o futuro do Los Angeles Clippers? Essa iteração do Los Angeles Clippers ganha título? Vai dar para espremer alguma laranja? Kawhi Leonard é a resposta? E o que os Clippers vão fazer pelos próximos 10 anos? Porque eles não têm escolhas de primeiro round, assim, por anos. E, com certeza, assim, tô falando que é porque é uma realidade da natureza, se acha que é fato científico, não dá para ganhar título com o Paul George sendo o número 1. Se você duvida de mim, pergunta pra galera do Indiana Pacers, pergunta pros fãs lá em Indiana o que eles acham, se dá para ganhar título ou não como o Paul George. Cruel. Então, quero saber de você qual que é o futuro do Los Angeles Clippers. Quando que essa sorte muda? Flavinho, se a gente no começo estava pensando em boom or bust, né? Se é a hora do vai ou racha para o Clippers, tem que ser agora. O Kawhi tem que tirar mais um coelho da cartola, e é imperativo que ele esteja no auge dos poderes dele se o Clippers quiser sonhar em finais de Conferência Oeste já. Porque isso aí a gente concorda, tá? Paul George é um jogador extremamente frágil do ponto de vista psicológico. E é aquilo, quando eu vejo o Paul George brigando porque ele não consegue marcar um jogador e ele pede que um outro jogador ajude ele a duplar e reclama com outro jogador que não duplou pelo cara que ele não conseguiu marcar, isso já me deixa bem preocupado. Para mim, esse Clippers vai ser o Clippers que a gente sempre conheceu. E é curioso pensar, Flavinho, olha só, o Kawhi vem pro Clippers nessa condição de alfa, né, na liga. Pela primeira vez o Clippers tá aí, e o melhor resultado dessa iteração, pelo menos até agora, é a mesma semifinal de Oeste que o Clippers não consegue passar, irmão. Os caras não conseguem. Pra mim, continua não passando. E se passar, para numa final contra um Los Angeles Lakers da vida. Pra mim é não, e não tem nem desenrolo. Pra mim é não, e é não mesmo, porque LeBron James ainda tá vivo, ainda tá jogando, apesar de estar machucado agora, mas assim, eles não iriam passar do LeBron ano passado, não iriam mesmo. E, assim, o Paul George nos playoffs, primeiro, quem que vai marcar o Anthony Davis?
E Vika Zubat, não confia? Meu Deus do céu, não vou nem significar isso como uma resposta. Mas se você for analisar, eles não saem do Oeste, para mim, e principalmente com esse time do Lakers, que é melhor do que o do ano passado, quando todo mundo tá jogando. Só se em algum caso, se por algum acaso o Anthony Davis ou o LeBron não tiverem 100%, e aí tem chance de passar, mas do outro lado, sem esquecer que eles vão ter que jogar provavelmente com o Nets, que está jogando o fino da bola, o Brooklyn Nets, com essa galera. E detalhe, é importante falar que eles estão jogando o fino da bola a partir de hoje, né? 1º de abril, April Fools, com Kyrie Irving, com James Harden e uma galera que eu gosto muito, principalmente o Nicholas Claxton, e KD tá no banco. KD está no banco. E outros dois jogadores já citados aqui, né? Griffin e DeAndre Jordan, com certeza. Então, assim, principalmente eles não passam dessa galera. Para mim não tem... A conta não fecha, entendeu? A matemática não fecha. Então, para mim não, mas eu tenho que falar. E porque eu sou esse tipo... Para mim, como fã, pelo menos a gente tentou e tentou o nosso melhor. A gente tentou, a gente deu o que tinha que dar. Entre boom or bust, eu prefiro ir pro boom. Se for bust, ok, eu vivo como sendo boom. Eu prefiro do que ficar marasmo. O marasmo, muito obrigado, essa é a palavra. Aquele marasmo por 10 anos, onde você é aquela pessoa que fica ali, aquele time que fica ali na oitava, na mediocridade, 8ª posição e sempre sai na primeira rodada dos playoffs. Isso para os donos é bom, porque atrai dinheiro, mas não necessariamente é bom para o fã. Então, uma coisa que eu tenho que falar de Steve Ballmer, ele não tem medo de ousar. Então, para mim é não e acabou. Mas a pergunta que real define caráter, e eu vou te fazer agora, Flavinho, Lob City ainda é o time mais importante da história do Clippers? Para mim, sim. Hoje a resposta é sim. Se o Kawhi levar eles até o título, não. Mesmo se for pra final e não ganhar, sacou? Mesmo se for pra final e não ganhar, pra mim o Lob City continua sendo o time mais impactante, porque muda a cultura, muda também eu acho que ali foi... Eu acho que esse é o maior ponto, né? A gente falou de Donald Sterling, então aí, quando mudou o dono, ali é que muda. Então, o Lob City estava acontecendo nessa época. E aí os jogadores se manifestaram, enfim, a gente já falou sobre isso, mas ali, para mim, é mais impactante do ponto de vista cultural e para os fãs também. Mas o que mudou, eu acho que o catalisador foi o escândalo de Donald Sterling, a mudança para Steve Ballmer, e por isso que eu acho que o Lob City é mais importante, e eu acho que o Kawhi só muda isso se eles levarem um título. Perfeito. Beleza? Tá fechado. Então vamos lá. Tá fechado, é assim que a gente termina hoje. Agora, fica ligado, você não vai perder, que o nosso Team Minute Deal tá engraçado demais. A gente vai falar sobre DeAndre Jordan. Então, refém na sequência, na própria casa, refém do próprio time. Não esquece de falar com a gente quer ouvir vocês, tá? Nossa mailbag, pedsregatas@gmail.com. De novo, pedsregatas@gmail.com. A gente é @pedsregatas, onde você acha os seus podcasts, por onde você ouve, e também em todas as redes sociais, tudo bem? Segue a gente, reage, comenta, faz review, tá? Não se esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? Na sequência, 2 Minute Drill. O 2 Minute Drill dessa semana volta para 2015, mais precisamente dia 8 de julho, bem no período da agência livre da NBA. O DeAndre Jordan, o pivôzão do Clippers, vem da sua melhor temporada na carreira, pronto para decidir livre o seu destino. E a volta para casa é uma realidade. Texano, check. Universitário por Texas A&M Aggies, check. Torcedor do Cowboys, check. E o DJ tem uma proposta na mesa do dono do Dallas Mavericks, o Mark Cuban. São 4 anos e 80 milhões de dólares. Tudo certo, acordo verbal dado, até que... Bem, começa com uma conversa com o assistente técnico do Clippers que fala que se ele for embora, as coisas vão ficar inacabadas. Ora, como é que ele vai deixar a única casa que ele conhece na NBA, o Chris Paul e o Blake Griffin, bem agora, na hora que ele está desabrochando como um dos maiores nomes da posição? Ali a sementinha está plantada. E vendo a possibilidade de reunir a banda para mais um bis, o Doc Rivers entra em ação. Chama o Blake Griffin, o grande amigo do DeAndre Jordan naquele time, para uma reunião emergencial em Houston, no Texas, na casa do DJ.
O Chris Paul, que estava curtindo as férias e posando para aquela icônica foto na Banana Split junto com Dwayne Wade e a sua esposa Gabrielle Union e o LeBron James, também é chamado, às pressas, no meio das férias. E aí os rumores começam a surgir. O tal do acordo verbal do Cuban com Jordan vai ficar só no gogó. E o Cuban, ele não vai ficar por aí. Ele vai acionar a sua cavalaria. Que no caso aqui vai consistir só do parceiro dele de balada, o até então jogador Chandler Parsons, que infamemente tuita um emoji de avião. E o resto, meus amigos? O resto é história. A guerra do emoji começa. E o Blake Griffin já responde com um emoji de helicóptero. O JJ Redick vem de emoji de carro. O CP3 com combo de banana com barco. E o Paul Pierce, no finalzinho de carreira, vem com emoji de foguete. E quando você acha que a noite não vai ficar mais esquisita, fica. O Blake tweeta uma foto de uma cadeira bloqueando uma porta de entrada. Como se ele estivesse mantendo o DeAndre Jordan refém da própria casa. E no final das contas, eu acho que era isso que o DeAndre Jordan queria, sabe? Um pouquinho de atenção. Quem não quer atenção com 26 anos? Os 4 jogadores do crunch time do Clippers e o técnico, que sempre afirmou, mais na força que na certeza, que o DJ era uma estrela, estavam ali. E o DJ, que nunca foi a estrela, aquela noite foi. Aquela noite não era sobre o Chris Paul e nem sobre o Blake Griffin, mas era sobre ele. E por mais 8 milhões de dólares ele reassinou com o Clippers. Ah, e o Cuban? Parece que ele ficou dirigindo por Houston e ligando pro Jordan no celular, que só dava caixa postal. Ou pelo menos foi isso que eu li num tweet aí do Zach Lowe. Eu não sei se foi licença poética ou informação, mas eu gosto de pensar que era verdade. A gente vai ficando por aqui, galera. Mas não se antes pedir aquela força, se inscrevam no canal, onde quer que vocês escutem seus podcasts, e procurem a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Nós somos o @PedsERegatas. Também a gente se fala no nossa mailbag, pelo pedsregatas@gmail.com. É isso, galera. Fui!